como é que tá aí? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida sobre esse ponto? É extremamente importante, né? Eu acho que assim, vai na próxima lista de exercícios. Eu acho que aí vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? Se vocês treinarem, como que as coisas se conectam, né? As coisas se conectam, olha, quando a gente entende a lógica da distribuição normal, a lógica do teorema do limite central, né? E ver como que umas coisas se relacionam com a outra. Tá? Uma coisa boa que talvez ajude a entender é pensar as coisas uma coisa que a gente está muito acostumado a ver, como, por exemplo, pesquisa eleitoral. Tá? É que a pesquisa eleitoral ela até se encaixa no caso anterior lá de proporções, né? Mas, olha, quanto maior, quanto mais precisas suas medidas, quanto maior, vamos dizer assim, quanto mais você quiser ter uma medida precisa, maior a amostra que você precisa ter. Tá? Então, ou você diminui a confiabilidade. Se você quer ter uma amostra menos confiável, aí você pode diminuir o tamanho da amostra. Tá? Vamos tentar fazer acho que tem mais um exercício aqui que a gente pode tentar fazer, né? Alguém tá disposto a tentar fazer um outro exercício? Que eu estou vendo aí que eu estou sentindo. Você está conseguindo pegar o raciocínio. Tá? Bom, eu vou continuar então. Como essa aula vai ser gravada, espero que vocês possam ter uma chance de ver e rever várias vezes o exercício e tentar verificar com os exercícios que vocês estão fazendo. Em todos os casos, nós podemos modificar um fator escolhendo os outros dois, pois existem 3 fatores correlacionados: o grau de confiabilidade, o tamanho amostral e a margem de erro. Então, se a gente quiser modificar né, nós temos que modificar os outros 2. Os 3 pontos estão intimamente conectados uns com os outros. Tá bem? E lembrando que 3 fatores, né, são dos dados e que não podem ser modificados pelos analistas, como a média ou a proporção populacional, a variância e a distribuição, se a distribuição é normal ou não é normal. Tá? Isso aqui é uma característica da população, então não tem como a gente modificar elas. Mas esses pontos aqui, eles são características da análise, ou melhor, da inferência que a gente faz a partir de uma amostra. Então a gente pode modificar isso. Tá? Se a gente quiser aumentar o grau de confiabilidade, mantendo constante, por exemplo, a margem de erro, nós precisamos aumentar o tamanho amostral. Se nós quisermos diminuir, no caso, a margem de erro, né, mantendo constante o grau de confiabilidade, também precisamos aumentar o tamanho amostral. Se nós quisermos manter constante o tamanho amostral e diminuir a margem de erro, nós temos que diminuir também o grau de confiabilidade. E assim vai. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou partir para o caso, que é o caso que ele é mais comum, né, que é quando a gente não sabe o desvio populacional. Tá? Quando a gente não sabe o desvio populacional, nós não podemos utilizar a tabela Z. Nós temos que utilizar uma outra tabela, que é a tabela T, que ela diz respeito a uma outra distribuição estatística que não é a distribuição normal, mas sim a distribuição T de student. Tá? Qual que é o requisito para nós utilizarmos esse tipo de inferência? Primeiro ponto, você tem que ter uma amostra aleatória simples. E segundo ponto, você tem que ter uma distribuição normal ou um N maior que 30. Tá? Uma amostra maior que 30. Essa situação, que hoje é uma das bases da inferência estatística, ela surgiu ali no final do século XIX, dos 1800, através desse senhor aqui, olha, William Charley
Gossett, né? Ele é um irlandês, né? E estatístico, só que ele não era um estatístico acadêmico, ele trabalhava numa empresa. A empresa que ele trabalhava era a cervejaria Guinness, tá? Fazia cerveja e participava lá do processo de controle de qualidade da empresa. E, na época, a empresa não permitia que os funcionários publicassem artigos acadêmicos. E aí, como resultado, ele publicava sob um anonimato, né? Ele tinha um pseudônimo, que ele se chamava de Student, que significa estudante em inglês. E, então, todos os artigos dele ficaram anônimos, durante muitos, muitos anos, né? Até que ele, no final da vida, a empresa resolveu abrir mão, né, aceitar que ele pudesse publicar com o próprio nome, e aí quando ele estava bem no final da vida, foi revelado quem era a identidade do conhecido Student, né? Mas acabou que a distribuição T, né, T de Student, né, ela acabou já se consagrando com esse nome, usando justamente o T por causa do Student, né? E a tabela T, ela tem uma diferenciação em relação à tabela normal, que ela não tem desvio padrão igual a 1. Né? Mas seu desvio padrão varia de acordo com os graus de liberdade. Tá? O grau de liberdade é um dos conceitos que tem o nome mais bonito da estatística, né? O grau de liberdade. Né? E a definição do que é o grau de liberdade é bastante técnica, né? E talvez aqui a gente nem precise entrar em detalhes, né, sobre qual é a verdadeira natureza dos graus de liberdade. Mas, grosso modo falando, os graus de liberdade são o número de valores independentes depois de algumas medidas e o tamanho da amostra. Tá? Então, por exemplo, se nós temos uma amostra igual a 10 e a soma é igual a 100, quantos valores existem? Né? Eu não vou... No livro do Triola tem alguns exercícios, né, para a gente poder perceber, intuir, né, qual que é a verdadeira natureza, né, dos graus de liberdade, né? Então, vocês podem ver, aí é um assunto que já é bem mais técnico, né, da estatística, que eu não vou entrar em detalhes aqui. A gente vai dar primeiro uma definição que é bastante operacional, que é bastante prática, que, por enquanto, se a gente for para ramos mais avançados da estatística, essa regra já não vai valer mais. Mas, no nível que a gente está agora, a gente pode simplesmente considerar os graus de liberdade como simplesmente o tamanho da amostra menos 1. Então, é um número muito fácil de decorar, né, que é n menos 1. Então, o nosso grau de liberdade será simplesmente o tamanho da nossa amostra menos 1. Tá? E aí, com isso, a gente vai fazer um cálculo que é praticamente tudo igual ao cálculo anterior que nós fizemos, de calcular um valor amostral, né? Ou melhor, estimar um valor populacional a partir de uma amostra, quando a gente sabe o valor populacional. Só que, no nosso caso agora, a gente vai não usar mais a tabela Z e vamos usar a tabela T, a tabela T de Student.